Qual que é a diferença entre ser impulsivo e ser compulsivo? Já parou para pensar nisso? Quem está conosco para explicar melhor é o psicólogo André Sampaio. André, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? E é interessante porque às vezes a gente é rotulado, né? De compulsivo e impulsivo, mas não é tão simples assim. Não é. Aliás, os rótulos, eles vêm tentando descomplicar, mas complicam, né? É muitas pessoas que se rotulam e rotulam os outros sem saber exatamente o que significa aquela palavra. Eu estava até lendo um livro agora, né, falando da impecabilidade da palavra. E a impecabilidade da palavra, ela traz essa responsabilidade de que eu sou responsável por aquilo que eu falo. E para eu ser responsável por aquilo que eu falo, eu preciso saber o que eu estou falando. É verdade. Qual que é essa diferença? Aliás, você pode participar com a gente, tá? 99897.000. O que é ser impulsivo e o que é ser compulsivo? Os dois estão ligados? Os dois podem estar ligados, mas são muito diferentes, né? A impulsividade, ela traz um comportamento ou um pensamento não planejado. Eu não planejei aquele comportamento. E eu ajo sem, então, pensar ou pensar naquilo que eu poderia ser mais adequado, né? E tem uma irresponsabilidade ou nenhum pensamento na consequência daquilo. Então, eu ajo impulsivamente, eu agir sem pensar. Agir sem pensar. Falei sem pensar. Entendi. Disse sem pensar, agir sem pensar. Isso é impulsividade. É muito mais simples do que as compulsões. Porque as compulsões são repetidos atos ou pensamentos em que, de acordo com o gatilho que eu recebo, eu vejo uma flor branca, isso me remete a alguma coisa e eu faço um comportamento repetido toda vez que eu vejo uma flor branca. Ou toda vez que eu vejo a cor branca. E aí esse gatilho, ele me faz comportar ou pensar ou sentir de uma forma específica que eu não tenho controle. E isso necessariamente, para eu dizer sobre compulsão, patologicamente, que a gente vai distinguir um pouco do comportamento compulsivo e as compulsões, que as compulsões são patologias, que a gente pode diferenciar aqui. Né? Mas o comportamento compulsivo é aquilo que eu recebo um estímulo e eu repetidamente eu faço o mesmo comportamento. No caso, por exemplo, a gente fala muito sobre compulsão por compras e compulsão por comida. É uma compulsão por comportamento. Por comportamento. Comportamento. É muito importante a gente diferenciar isso, né? Eu estava até te contando, né? Eu fiz a faculdade de psicologia aqui na UFO. No 6º período nós temos a disciplina de patologias. E a gente vai vendo as patologias e vai falar assim, uai, parece que eu tenho isso. Nossa, parece que eu tenho isso. A outra patologia, eu tenho isso também. A outra patologia, eu tenho isso também. E não é verdade. Isso é o rótulo que nós estávamos falando. Então, muitas vezes, eu tenho os comportamentos que uma determinada compulsão é associado, é parecido, mas eu tenho um protocolo a seguir para ver se aquilo é patológico ou não. Inclusive, o impacto que isso tem na minha vida. Né? Então, é difícil nós rotularmos e sermos rotulados, ou fácil demais nós sermos rotulados inadequadamente. Daqui a pouquinho eu quero saber como é que se trata, tá? Até porque a pessoa possa ter menos impacto na vida dela. Deixa eu trazer as perguntas dos nossos amigos. Eu tenho aqui o Henrique que diz o seguinte, Mônica, eu e minha esposa somos compulsivos e impulsivos, respectivamente. Ela tem hipotireoidismo e ele quer saber o que isso pode afetar na impulsão. Muitas das vezes eu também ele colocou impulsão, né? Eu não sei se é compulsão ou impulsão, para satisfazer as minhas angústias do dia a dia. E como pré-diabético, quero mudar este mau hábito. O que fazer? Dá para falar 3 horas, né, dessa pergunta? É verdade. Porque tem um aspecto muito importante, que é o aspecto fisiológico, que ele diz. Né? Então, a relação com a diabetes pode, sim, ser um fator importante. Né? Se nós vemos, nos atentamos para os centros de recompensa que nós temos, cerebralmente, no nosso organismo, ele pode estar sendo descompensado com um fator fisiológico, nesse caso que ele diz. Por isso ele come muito. Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Porque é uma coisa, essa coisa é importante. Ele disse um aspecto muito interessante, que é o que me leva a comer?
E essa talvez seja a coisa mais importante que nós vamos dizer, o que me leva a comer? É a diabetes? São os fatores estressantes? É porque meu pai comia muito? É porque eu vivo em um ambiente em que eu tenho comida à minha disposição o tempo inteiro? Então veja que nós temos vários fatores que podem desencadear a comida. Então por que eu como muito? Por causa do fator fisiológico? Por causa do meu histórico familiar. De vida, familiar, de vida, de amigos, o ambiente, né? Por causa da minha relação com a comida, ou por causa da minha relação com a ansiedade, se não me engano, ele fala de ansiedade. De angústia, do dia a dia. É fantástico essa percepção, porque às vezes a gente percebe uma pessoa comendo, e por quê? Porque eu tenho muita fome. A maioria das vezes não é isso, não é a fome. Porque a fome nós comeríamos para nos saciar ou para nos nutrir. Então, quando eu falo de algum comportamento relacionado à comida, e podem ser vários, quando eu falo em relação à comida, a primeira coisa é trazer a autoconsciência de por que eu estou comendo. Ou eu estou comendo para saciar o quê? Porque pode ser a angústia que ele está falando. Pode ser a minha ansiedade, pode ser um dia estressante que eu tive, pode ser uma vida que eu não estou muito adaptado nela, e aí eu falo assim, nossa, meu dia foi tão estressante que eu estou merecendo um chocolate. E aí nós criamos desculpa, pode ser uma desculpa, não vamos dizer que isso é um fator que não interfere, pode interferir muito, mas eu uso as desculpas ao meu redor para justificar o meu comportamento. E no caso, a gente vai para o intervalo, o André continua conosco aqui, e no caso da mulher dele, que tem hipotireoidismo e, segundo ele, é impulsiva? Então, vamos de novo falar da impulsividade e compulsividade. Impulsividade, eu ajo sem pensar. Então, de repente, se ela come também? Come muito, não, é isso? Não, segundo ele não, só ele mesmo. Tá. Só ele que então, está comendo. Pode ser que a gente fale de impulsividade em relação a compras, ou compulsividade em relação a compras, que eu não sei como é que está nosso tempo, e nós podemos falar disso daqui a pouco. Sim, ou se eu posso falar? Não, a gente fala daqui a pouquinho, daqui pode ser? Okay. Então vamos fazer o seguinte, você pode continuar participando conosco pelo 99897.000, André Sampaio, psicólogo, está aqui, trazendo isso, impulsividade, compulsão, a diferença entre elas e principalmente não dá para rotular uma pessoa por isso, é preciso o diagnóstico correto, é sobre isso que a gente está conversando, até quando você deve procurar ajuda, né? Já eu volto com você, André. A gente está conversando hoje sobre impulsividade e compulsão, né? Como é uma pessoa impulsiva, é o mesmo ser compulsivo, e com a gente o psicólogo André Sampaio. André, a gente trouxe até a história do Henrique, né? Eu quero voltar, porque ele falou que às vezes a mulher dele é impulsiva. Isso poderia estar ligado, quando uma pessoa fala, você é impulsivo, às vezes vem aquele comportamento ríspido, que a pessoa fala, que está nervosa. Pode ser isso também? Pode ser. Então, vamos voltar à impulsividade. É eu agir ou pensar... Eu agir sem pensar. O agir sem pensar. Falando impulsivo, ele agiu sem pensar. E a compulsão tem a ver com os excessos, que aí a gente até viu aí com a nutróloga, Amanda, né? Nutricionista. Né? Então tem a ver com esses excessos, né? Então pode ser. A impulsividade pode ser esse rompante. É alguém que me fechou no trânsito, né? E eu não tenho outra opção na minha cabeça do que xingar. Ou do que perseguir a pessoa, né? Que é um comportamento totalmente inadequado, né? Porque faz parte do trânsito, às vezes, você fechar como um erro, né? E não receber isso como uma agressividade. Então, dependendo do mapa mental que a pessoa tem, ela vai entender como uma agressividade. Se eu fui agredido, eu vou agredir também. E não necessariamente é um comportamento necessário. Você pode não agredir quem te agrediu. Entendi. Quando é preciso tratamento? Quando é, porque você falou da questão do impacto na sua vida, na qualidade de vida, imagino, no impacto nas relações que você tem. Quando a pessoa deve se preocupar nesses dois comportamentos? Vou até antes do tratamento, né? São coisas que a gente pode fazer para o nosso dia a dia, porque quem nunca teve um comportamento impulsivo, né? E quem nunca teve um exagero, né? Que não necessariamente é uma compulsão, mas um exagero.
Então, antes da gente falar das patologias, nós podemos falar do nosso dia a dia. Sabe, quando você vai, por exemplo, almoçou, vai no caixa pagar a conta, tem uma balinha. Em geral, eu pego a balinha, abro enquanto eu estou pagando, já pus na boca. Eu queria aquela balinha. Eu gosto dessa balinha, eu preciso dessa balinha. Então, geralmente, tanto a impulsividade, um pouco mais, ela tem a ver com um gatilho e uma reação muito rápida. E que eu posso começar o meu tratamento a pensar, o que gatilho foi esse? Pode ser a disposição de uma balinha, ou pode ser uma agressividade no trânsito, né? E muitas outras coisas. Se eu parar um pouquinho, se eu conseguir respirar, né? Tem aquela de contar até 10, conta até 3, conta até 1. Mas se você diminuir, se você aumentar o tempo entre o gatilho e a resposta, você tem uma maior chance de trazer para a consciência de, será que eu preciso dessa balinha e eu quero? Eu quero essa balinha? Ou será que eu preciso agredir de volta no trânsito? Aquilo vai me agregar de verdade? Ou eu posso simplesmente deixar passar e seguir meu dia com felicidade, com tranquilidade, com leveza? Então, antes do tratamento, né? Então, quando que é necessário o tratamento? Toda vez que isso me traz algum tipo de sofrimento. Pode ser uma balinha depois do almoço, em que me gera culpa de ter comido se eu estou de dieta. Então, toda vez que isso interfere na minha qualidade de vida, toda vez que interfere no meu bem-estar, pode ser uma balinha, pode ser uma fechada no trânsito, pode ser numa ceia de Natal que eu não consigo me controlar e eu como demais até isso me fazer mal. Pode ser no final de semana que eu exagero, toda vez eu exagero na bebida e eu não presto atenção por que eu estou fazendo isso e a quantidade. Então, uma outra dica, né, de coach que eu sou é: registre a quantidade. Registre a quantidade, principalmente para as compulsões. O que eu comi? É uma grande dica essa. Opa! O que eu comi? Eu comi arroz, feijão, batata, ok. Registra. Eu comi um chocolate. Quanto de chocolate? Uma barra inteira. Eu precisava dessa barra inteira? Ou eu posso, só pelo prazer do chocolate, né, eu dizer, cara, que delícia, mas eu não preciso de uma barra inteira. Eu posso comer um tabletezinho. Aí, André, mas isso é muito difícil. É difícil. Mas toda vez que a gente ouve que é difícil, a gente pode dizer, é possível, eu quero. O possível fica melhor, né, do que o difícil. Muito. Então, é uma tradução que eu faço sempre na minha mente. Tudo que é difícil, se é difícil, é possível. Eu quero esse comportamento. Eu quero começar a comer menos. Eu quero ser menos agressivo. Eu quero ser o senhor da minha própria vida. Eu não sei se você vai voltar numa pergunta que você me disse aí, né? Aqui tem o Henrique colocou pra gente aqui, o Henrique participando aqui, ele disse, Mônica, eu acho que a minha compulsão é trauma de infância porque eu passei fome. Isso, olha que excelente. É possível que seja? É possível que seja. Mas, no entanto, ele já é adulto. Então, ele pode integrar essa criança agora que passou fome a um adulto saudável e dono da própria vida. Não é porque uma coisa me aconteceu lá atrás que eu preciso agora repetir isso até o final da vida, né? E me fazendo mal. Então, se alguma coisa me fez mal lá atrás, eu posso ressignificar isso para que eu use isso ao meu favor. Né? Eu posso comer o suficiente, um tabletinho de chocolate, e saber que quando eu quiser, aquele prazer de novo, eu posso comer um outro. E não comer uma barra inteira para gerar uma culpa, né? Entra no ciclo da compulsividade. Eu faço um comportamento, esse comportamento me gera uma culpa. A culpa me faz sentir mal. O que eu faço? Vou lá de novo. Vou para o prazer de novo. Porque eu estou me sentindo mal. Deixa eu trazer aqui uma amiga nossa. Ela falou, Mônica, pergunta aí, por favor, ao André. Às vezes eu falo coisas sem pensar. Isso é impulsividade? E pelo visto está fazendo mal a ela. Porque ela falou, pelo amor de Deus, eu preciso procurar um profissional. Bom, e ela falou, às vezes eu sou assim com um pote de sorvete. Pega o sorvete e vai. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca, né? A gente estava falando das patologias, mas tem essas coisas cotidianas, né? De falar sem pensar. Se ela conseguir entender qual o gatilho desse de falar sem pensar, então, eu falei sem pensar. O que estava me acontecendo naquele momento? Qual o sentimento que eu estava naquele momento? Então, assim como escrever o que eu comi, eu posso escrever todas as situações. De trazer a consciência disso, eu posso criar, então, um espaço, um intervalo entre o impulso, ou o gatilho, ou o estímulo,
e a minha resposta. Se eu conseguir criar um espaço de 1 segundo, né? Conta até 10, não consigo. Conta até 3, não consigo. Conta até 1. 1. Eu quero. Eu preciso dizer. Eu preciso ser agressivo. Eu preciso. E às vezes eu ainda não vou conseguir da primeira vez. É um treino. É persistir, é um treino, né? Mas de acordo com aquilo que eu quero para a minha vida, eu estou coerente, eu estou incoerente. Então, o que eu posso fazer, o mínimo necessário, né? O mínimo necessário para que eu atinja o meu objetivo. Gostei disso também. Mônica, um monte de carinho chorando aqui, a Cláudia do Laranjeiras. Pergunta para ele como trabalhar a mente para não ter compulsão alimentar. Aí também já cabe o tratamento, não cabe? Cabe o tratamento. E é importante a gente entender se é de verdade uma compulsão alimentar, né? Que é aquele julgamento que nós falamos lá atrás. Às vezes é só um vício de exagero que ainda não é caracterizado por compulsão. Que aí, para ser com compulsão, nós vamos ter que fazer, responder todo o protocolo de diagnóstico para saber se é uma compulsão. Não é assim como Não é falou, assim, né? Às vezes nem é só o psicólogo que vai identificar, nem é só o médico e nem é só o nutricionista. Às vezes são os três para dizer que existe uma compulsão aí. E aí eu posso tratar. Mas se essa carinha está dizendo, essas carinhas chorando está dizendo que é um sofrimento que ela já tem, às vezes porque ela está percebendo que no corpo dela está recebendo mais alimentos, né? Ou qualidade de alimentos que não é adequada, ela pode fazer o mínimo necessário que nós estamos sugerindo. O mínimo necessário. Começa por aí. Anota o que você está comendo. Anota a quantidade. E depois, um plus é, a hora que eu vou comer, como eu estou me sentindo? Eu estou com fome de verdade? Não, eu estou sentindo uma angústia, como é o caso uma cafubira. Uma cafubira. Entendeu? Você fica bem meio mineiro, assim, né? Bem mineiro, cafubira. Uma cafubira. É. Mesmo que eu não consiga identificar com palavras, eu estou com uma cafubira. Beleza, cafubira. E aí eu estava com uma cafubira, comi 10 pães de queijo. Pô, eu adoro pão de queijo, como você adora pão de queijo. Mas eu não preciso comer 10. Eu posso comer um com qualidade. Né? A gente estava falando aqui nos intervalos, né, das redes sociais. Né? Se eu fizer, eu preciso parar com as redes sociais? Não. Mas quantifica. Né? Hoje os celulares mais modernos estão vindo com uma indicador de saúde, que é para medir a quantidade de horas que você está usando cada aplicativo. Que é fantástico, que só de você, que é a mesma coisa de anotar a quantidade de comida, é quanto você tem usado as redes sociais. E o quanto esse uso dessa hora está realmente produtivo. Ou simplesmente você está deslizando o dedo, deslizando o dedo, zumbizando. Alguns autores falam de zumbi, né? De zumbis, que a gente está, ou de sonambulismo. Nós estamos acordados, mas é como se nós estivéssemos dormindo, porque nós estamos zumbizando pelas telas. Eu acho que o nosso tempo está acabando, mas eu vou trazer aqui, olha, a Leila Rezende, se questionar no momento de comer, né? Que é pensar, estou com fome, sim, meu estômago está doendo, então vou prestar atenção nas emoções. Eu achei muito legal isso que você trouxe da gente anotar, porque a gente tem uma visão de nós mesmos, não é? Anotar qualquer coisa, né? O Sebrae tem um indicador que é essa coisa, que o nível de sucesso de um projeto, quando você anota, ele aumenta em 60%. Viu? É significativo, né? Muito significativo. André, eu quero que você volte para a gente conversar mais, tá? Pode ser amanhã? Vou falar com a editora-chefe. Obrigada, Obrigado viu? Também. Sempre bom te receber. Obrigado. Viu? Obrigada por você ajudar os nossos amigos aqui. Obrigado. Boa semana, viu? Pra André nós. Sampaio, psicólogo com a gente.